e vou compartilhar com vocês a tela. Todos estão vendo aí a apresentação? Beleza. Pessoal, lembrando que caso haja alguma dúvida aí, vocês podem me parar e perguntar, tá? Eu acho até bom que vocês participem bastante da aula. Bom, hoje nossa aula 6, né? Nessa aula a gente vai abordar 2 temas de uma vez, né? Que é difusão e mecanismo de endurecimento. São 2 temas aí importantes. Esses temas, quando a gente tenta aprofundar um pouco neles, eles se tornam bem extensos, né? Com bastante coisa para falar. Aqui, na verdade, eu estou dando uma enxugada nele. Estou falando basicamente assim, os pontos mais importantes para vocês, né? A difusão tá no capítulo 5 do livro do Callister, que é esse daqui, tá bom? Ciência de Engenharia dos Materiais, já falei com vocês que é o livro que eu tenho usado como base para preparar as aulas, né? É claro que lá tá muito profundo, né? Que é um livro que até o pessoal da engenharia usa. Tá muito aprofundado na matéria. Mas serve como base aí para vocês tirarem alguma dúvida, enfim. Vou começar então falando de difusão, né? O que é a difusão? A difusão é definida como o fenômeno de transporte de material pelo movimento de átomos. Então, quando eu falar de difusão, vocês têm que pensar em movimento de átomos. Tá bom? É bem simples. Os átomos vão se mover. Beleza? Então, difusão nada mais é que isso. É uma movimentação atômica. Né? E vocês vão ver que aqui em tecnologias dos materiais, a difusão está presente em várias situações. Né? Eu falei com vocês, por exemplo, que muitas vezes quando a gente acrescenta, né, uma impureza em algum metal, eu falei até o exemplo do aço, né, que é o ferro com carbono. Eu coloco carbono no ferro. O carbono ele vai ocupar aquelas posições entre os átomos ali no ferro. Né? Essas posições, são as posições intersticiais, né, que eu já falei com vocês, aquelas posições bem pequenininhas. E o carbono, para ele chegar lá, ele tem que se movimentar. Né? E o que promove esse movimento de verdade, falando assim, pelo conceito, é a difusão. A difusão é essa movimentação atômica dos átomos. Né? Então é um conceito bem fácil de entender. Né? E movimentação atômica, obviamente, vai ser movimentação de massa. Né? Se muitos átomos se movimentarem, vai ser uma movimentação de massa. Então vai ser um fenômeno de transporte aí. Transporte de material, de um ponto até outro. Dentro de difusão eu tenho 2 tipos. Eu tenho a interdifusão e a autodifusão. Né? A interdifusão é quando tem a difusão de impurezas. Né? Ou seja, quando átomos de um metal vão para dentro de outro. Né? Como o caso que eu falei do ferro com carbono. O carbono ele vai para dentro da estrutura do ferro. Ou o latão, que é cobre com zinco. O zinco vai para dentro da estrutura do cobre. Né? São exemplos de interdifusão. A autodifusão é um pouquinho diferente. Né? A autodifusão é quando os átomos eles mudam de posição no seu interior, no material puro. Né? São só átomos do mesmo tipo ali. Então, por exemplo, no alumínio, por exemplo, os átomos ficarem mudando de posição, eu tenho uma autodifusão. Né? Eles vão estar mudando de posição dentro da própria estrutura do alumínio. Então a gente tem esses 2 tipos aí. Tanto a interdifusão quanto a autodifusão. Para interdifusão, gostaria que vocês pensassem mais um material que ele é uma mistura, assim, entre aspas. Né? É uma liga. Né? É um metal que tem umas impurezas aí. A interdifusão acontece nisso. A autodifusão acontece quando são materiais puros, né? Onde os átomos se movimentam no seu interior. Né? Aqui eu tenho um exemplo de uma liga de cobre e níquel. Né? Dadas as condições adequadas, o que pode acontecer? Aqui está até um pouco complicado de enxergar, né? Mas um lado aqui está só azul, outro lado está só cinza. O cobre e o níquel estão separados. Né? No lado esquerdo aqui eu tenho 100% de concentração de cobre.
e no lado direito aqui eu tenho 100% de concentração de níquel, né? Caso aconteça difusão, o que vai acontecer? Os átomos de cobre vão para dentro da estrutura do níquel e os átomos do níquel vão para dentro da estrutura do cobre, né? Misturando aqui nessa região central. Então fica assim, né? Botando esse gráfico aqui da concentração, né? O cobre aqui na esquerda fica 100% puro, só que à medida que eu estou indo para a direita, ele vai diminuindo devagar até o ponto aqui mais na direita, onde eu não tenho nada de cobre, eu tenho só níquel. Então essa região central aqui é uma região onde eu tenho uma mistura de cobre e níquel, né? Os átomos eles estão se difundindo entre si, né? O Alan perguntou aqui no chat se a gente vai ter que fazer resumo dessas aulas. Então, os resumos vão ser ponto extra, tá? A lógica se mantém, né? Por exemplo, eu vi lá que na prova, muitos tiraram 12, 13, né? Então, vocês fazendo resumo, sua nota vai para 15, facinho, né? Então, recomendo que façam os resumos, tá? Para essas próximas aulas também. Enfim, difusão é isso, a movimentação de átomos de um lado para o outro, aí, como está mostrado nessa imagem. O que precisa para acontecer a difusão? O que é necessário para acontecer a difusão? Primeiramente, um átomo, para ele sair da sua posição, ele tem que ter um lugar para onde ir. É o primeiro requisito. Ele tem que ter para onde ir. Não tem como ele se movimentar sem ter destino. Ele vai ter que ir para algum lugar. Então, o primeiro requisito é ter um lugar adjacente, um lugar perto, vazio. Aí você tem que lembrar de algumas aulas atrás que eu falei com vocês, né, que todo material tem espaços vazios, que são as lacunas, né? Então, na prática, tem que ter uma lacuna próxima. Tem que ter um espaço vazio para ele ocupar, né? Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito, para esse átomo ele se movimentar, né, para acontecer a difusão, é que esse átomo ele tem que ter energia para isso, né? Ele tem que ter energia para quebrar as ligações atômicas ao redor dele e ir para outro sítio e criar novas ligações atômicas. Então, resumidamente, para acontecer difusão, precisamos de 2 pontos. Precisamos de um lugar vazio para ele ir, um destino, e energia para ele fazer essa rota. Tá bom? São os 2 pontos aí necessários para acontecer difusão. Falando de energia, alguém tem alguma ideia aí de como que eu posso dar energia para o átomo para ele fazer a difusão? Exatamente. Calor, aquecendo ele. Exatamente, né? Então, uma coisa que vocês podem até acostumar quando a gente fala de difusão é que ela acontece mais rapidamente em temperatura mais alta, né? Os átomos eles têm mais energia, eles conseguem se movimentar mais, né? Então, eu falei com vocês algumas aulas atrás que as propriedades materiais dependem da estrutura, né? Então, para mudar de uma estrutura para outra, eu tenho que rearranjar os átomos, ou seja, eles têm que se movimentar. Então, muitas vezes, quando eu quero mudar a estrutura do átomo, eu faço isso em temperatura alta, né? Por quê? Porque em temperatura alta eu vou estar dando energia para que esses átomos eles consigam se movimentar e se rearranjar, né? Então, vocês vão ver aqui nas próximas aulas que para mudar a estrutura, geralmente a gente envolve algum tratamento térmico, né? O que é isso? É alguma operação onde eu vou expor esse material a uma temperatura elevada, né? Então realmente, né, a energia é dada através de calor, né? Eu vou até mostrar uma equação para vocês aqui depois. Bom, eu tenho 2 tipos de difusão, né? Além daquela classificação de difusão interdifusão, né, e autodifusão. Eu também tenho a difusão por lacunas e a difusão intersticial. A difusão por lacunas é a troca de um átomo de posição normal para um lugar vago, né? Lembrando sempre, lacuna é quando o átomo era para ter um átomo naquela posição e não tem nada ali,
tenho uma lacuna. Né? Interstício é aquela posição bem pequenininha entre os átomos, né? Que não deveria estar ocupada. Né? Então tem dois tipos de difusão. A por lacunas, quando um átomo ele vai ocupar uma lacuna, e a intersticial, que é quando ele vai ocupar um interstício. Né? Lembrando que, para ocupar um interstício, esse átomo tem que caber lá. Né? O interstício é um lugar muito pequeno. Então, para ele caber, ele tem que ser um átomo pequeno. E átomos pequenos, eles tendem a ser mais velozes, né? Até por eles terem aí uma mobilidade, né? Então, voltando no exemplo do aço, que é ferro com carbono. O carbono é pequeno em relação ao aço. Então, ele ocupa essas posições intersticiais. Ele faz essa difusão intersticial. Né? Agora, o cobre com o níquel. O cobre e o níquel têm um tamanho muito parecido. Então, vai ser uma difusão por lacunas. Né? O níquel vai ocupar a posição atômica normal. Ocupar as lacunas. Né? Os espaços vazios. Né? Aqui tem essa imagem que está até um pouco ruim de enxergar. Mas... vocês podem ver aqui, ó, a lacuna, que é um espaço vazio. O átomo aqui mais escuro. Ele sai desse ponto que ele está e vai para outro. Então ele fez a difusão por lacunas. Né? E aqui, embaixo, é a difusão intersticial. Né? Onde ele está num espaço intersticial e vai para outro. Né? Então é bem fácil de entender. Bom, a gente sabe que a difusão ela depende do tempo. Tá? Ela depende do tempo. Né? Então, muitas vezes é necessário que a gente entenda e tente estimar qual a velocidade que ela vai acontecer. Essa análise vai ser feita através da taxa de difusão. Né? Taxa de difusão. Né? Tem esse parâmetro aí que vai medir a velocidade com a qual a difusão acontece. Né? Essa taxa, ou fluxo de difusão, é representado pela letra J, que está nessa fórmula aqui embaixo. O J, que é a taxa de difusão, vai ser igual a M, que é a massa, dividido pela área vezes o tempo. Então é o quanto que essa massa ela vai passar em uma área em relação ao tempo. Então é uma maneira de se estimar a velocidade de difusão. Tá? A gente tem essa expressão aqui para taxa de difusão. J é igual a M sobre AT. Acho que é uma equação bem simples de pegar aí, né? Beleza? Bem tranquilo, não tem muito mistério. Massa, área e tempo. Não tem muita complicação, não. E aí eu vou ter dois tipos duas possibilidades de difusão. Né? Eu vou ter uma possibilidade onde esse valor de J ele depende do tempo. Ele varia com o tempo. Né? Que é um regime de difusão dinâmico, a gente pode falar assim. Né? E eu tenho a possibilidade onde esse J ele não varia com o tempo. Né? Quando o fluxo de difusão não varia com o tempo, eu tenho o que a gente chama de difusão estacionária. Né? Então o J ele não varia com o tempo. Né? Esse valor de J é constante em relação ao tempo. Né? E aí a gente pode calcular esse valor de J através dessa outra expressão aqui embaixo. Que a gente chama de primeira lei de Fick. Né? O que é o que nessa expressão? Nessa expressão aqui, eu vou ter esse D, que vai ser o coeficiente de difusão. E eu vou ter o ΔC sobre ΔX. O que é ΔC sobre ΔX? É a variação de concentração em relação à variação de comprimento. Então é o que a gente chama de perfil de concentração. Né? O que acontece? Para acontecer a difusão, ou seja, para os átomos saírem de um ponto e ir para outro,
eu tenho que ter uma variação de concentração. Ou seja, tem que ter mais átomo num canto do que no outro. Né? Um lugar está mais concentrado que outro. Né? Quando eu tenho um ponto com concentração e outro ponto com outra concentração, eu vou ter essa variação aqui, ó, esse ΔC. Né? Em relação a esse comprimento, essa distância entre esses pontos. E aí eu posso calcular aqui a taxa de difusão em regime estacionário, que é o valor de J. Beleza? Essa daqui é a difusão em regime estacionário. Né? Ou seja, o fluxo de difusão não varia com o tempo. Né? É importante que a gente entenda o seguinte, que para acontecer a difusão, a força motriz que faz com que aconteça a difusão é essa variação de concentração. Se eu pego o ponto A e o ponto B e eles têm a mesma concentração, esse ΔC aqui vai ser zero. Né? Vai ser a mesma concentração, né? Um menos o outro é zero. E aí, o fluxo de difusão vai ser igual a zero. Beleza? Então a gente tem isso aí. Essa daqui é a primeira lei de Fick, né? Para calcular o fluxo de difusão em regime estacionário. Tá bom? Esse sinal negativo aí, ele expressa a direção da difusão, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso. Que a direção vai ser da concentração mais alta para mais baixa. Né? Vocês podem pensar nisso, pelo menos eu vejo assim, acho que é mais fácil de entender, como se fosse uma variação de temperatura. Né? O que acontece se eu coloco dois sólidos juntos, um com temperatura alta e um com temperatura baixa? O que vai acontecer é que eles vão trocar calor, de maneira que no final de contas eu chegue no equilíbrio. Vão chegar na mesma temperatura. Aquele da temperatura muito alta, ele vai passar calor para aquele temperatura mais baixa. Então, essa transferência de calor acontece devido à variação de temperatura. Né? Aqui para a difusão é parecido. Eu tenho dois pontos, um com concentração muito alta e um com concentração baixa. Eu vou passar átomos da concentração alta para a concentração baixa, de maneira que, com o passar do tempo, eu chego no equilíbrio. Né? Chegando no equilíbrio, eu vou ter a mesma concentração. Né? E essa passagem de átomos de um lado para outro é de fato a difusão. Né? Então, da mesma maneira que para ter transferência de calor eu tenho que ter uma variação de temperatura, para ter uma difusão eu tenho que ter uma variação de concentração. Tem que ter uma concentração maior e menor, dependendo da posição. Né? Então, o que faz com que a difusão aconteça mesmo é essa diferença de concentração. Até aqui tudo certo? Deu para entender? Tranquilo? Bom, eu vou seguir então, gente. Na prática, eu falei aqui antes, né, que essa expressão aqui é para difusão em regime estacionário. Né? Só que na prática a gente tem um regime transiente. O que isso quer dizer? Que é algo que está variando com o tempo. Né? Aquele fluxo de difusão ele varia com o tempo. Né? Então a gente pode falar que o fluxo de difusão e o gradiente de concentração num ponto específico vão variar com o tempo, o que vai resultar no acúmulo ou esgotamento do componente que está difundindo. Né? Então esse é um caso mais específico, né? Um pouco mais difícil de analisar. Tá? Então essa aproximação que a gente faz aqui de regime estacionário, muitas vezes na prática ela não acontece, mas é uma boa aproximação. É a primeira lei de Fick, né? Essa expressão aqui. Esse valor de D, gente, esqueci de falar. Esse coeficiente de difusão, ele vai ser dado pra gente, tá? Ele vai estar em tabelas, né? Depende de quais átomos que estão se difundindo. Como eu estava dizendo, né? A magnitude desse coeficiente de difusão, desse D, é um indicativo da taxa na qual os átomos vão difundir. Tanto o material hospedeiro quanto a espécie de difusão vão influenciar o coeficiente de difusão.
Aí aqui, não precisa se preocupar, tá? Eu sei que essa expressão aqui ela é um pouco complicada, né? Mas é uma expressão para mostrar como se calcula esse valor de D, tá? Geralmente ele é dado pra gente, né? Mas é aqui que a gente vê como que a temperatura, como eu falei com vocês, interfere na difusão, né? Temperatura e energia, né? Esse valor de D ele é função da temperatura, né? Eu tenho esse EA, que é a energia de ativação, tem a temperatura absoluta, até a constante universal dos gases aparece aqui, né? Esse exponencial, que é a função exponencial, que na verdade vai ser E elevado a isso aqui, né? Que está entre parênteses, né? Mas enfim, não vou cobrar de vocês essa expressão não, tá? Estou mostrando aqui para destacar como é que a temperatura influencia na taxa de difusão, né? Aí eu tenho aqui o conceito também de energia de ativação, né? Que é a energia necessária para produzir a movimentação de um mol de átomos, né? Isso aqui é mais para mostrar para vocês mesmo, tá? Não precisa decorar ou se preocupar em aplicar essa equação, não. Aqui temos como que o coeficiente de difusão, né, aquele valor de D, ele varia com a temperatura, né? Então, ó, aqui ó, em cima, perceba que a temperatura está caindo, ó, começa em 1500 até 300. E, obviamente, eu vou ter aqui uma variação no coeficiente de difusão. Tá bom? Ele vai ser maior para temperaturas mais altas. Beleza? A difusão também pode acontecer ao longo de discordâncias de contornos de grão, de superfícies externas, né? Ou seja, esses átomos eles podem se movimentar aí dentro desses defeitos, né? Esses caminhos são chamados caminhos de curto-circuito, né? Porque são caminhos de difusão onde a taxa de difusão vai ser muito grande, né? E a área vai ser muito pequena. Então a gente pode fazer uma analogia com curto-circuito que acontece lá em eletricidade, né? São alguns caminhos que a gente pode analisar. E em relação à difusão é isso, né? A difusão basicamente é uma forma de... é a movimentação atômica, né? Então o que a gente tem que saber de difusão é como que esses átomos vão se movimentar, né? O que faz eles se movimentarem, o que é necessário para eles se movimentarem, né? Como eu falei antes, repetindo, as propriedades materiais dependem da estrutura. Para haver uma mudança na estrutura, tem que ter um rearranjo dos átomos. Esse rearranjo acontece devido à difusão, né? A difusão faz esses átomos se movimentarem, né? Na verdade, a difusão é a movimentação dos átomos, né? Então a gente tem a difusão aparecendo aí nesse sentido, tá bom? Não precisa se preocupar com essas equações aqui, tá? Isso aqui eu coloquei mais para exemplificar o quê? Que para acontecer a difusão, eu necessariamente tenho que ter uma variação de concentração. A expressão diz isso aqui, ó. Se ΔC for zero, o J vai ser zero. E o meu fluxo de difusão vai ser zero. Então como eu estou nessa modalidade à distância, né? Eu não estou cobrando muito a questão de aplicar a equação. Mas é importante que vocês interpretem bem a equação, tá? Então, o que faz com que a difusão aconteça é uma variação de concentração. Beleza? Deixa eu ver se eu estou falando alguma coisa. Ah, tá. É importante saberem também a questão do que é uma interdifusão, autodifusão, difusão por lacuna, difusão intersticial, né? São conceitos aí mais simples, mas que são importantes que vocês tenham em mente. Tá bom? Até aqui, alguma pergunta? Não? Tudo certo? Deixa eu tomar um gole de água aqui. Bom, vamos então para a segunda parte da aula, que é a parte onde eu falo de mecanismos de endurecimento, né? O que são esses mecanismos de endurecimento? São maneiras de se aumentar a resistência mecânica do material, né? Aumentar a sua dureza também. Então são maneiras de fazer com que esse material fique mais duro, mais resistente, né?
Obviamente, para a gente isso é muito importante, né? Porque em muitas aplicações é necessário que o material tenha resistência mecânica alta. Então, como que eu posso obter essa resistência mecânica alta? Né? Aqui eu vou apresentar para vocês algumas estratégias para se obter isso. Tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o que é resistência mecânica alta? Alguém saberia dizer? Não? Resistência mecânica alta, a gente pode traduzir isso, né? Como um material que é difícil de deformar. Né? É um material que é difícil de deformar plasticamente. Né? Plasticamente que é aquela deformação que é permanente. Né? Então é um material que é difícil de deformar de maneira permanente. Esse é um material que eu tenho uma resistência mecânica alta. Né? Ou seja, para conseguir deformar esse material, você é necessário um alto valor de tensão. Né? Então essa é a tradução aí de uma resistência mecânica alta. Né? Então, para eu conseguir aumentar a resistência, eu tenho que, de certa maneira, dificultar que ele se deforme. Certo? Eu tenho que dificultar que esse material sofra deformação. Né? Então tenha isso em mente. Né? Todo mecanismo de endurecimento ele tem como princípio a ideia de dificultar que o material se deforme. Né? Eu quero que ele não se deforme. Né? Isso vai ser um aumento de resistência. Então, para a gente entender esses mecanismos de endurecimento, né, de aumento de resistência, nós temos que entender como que essa deformação acontece. Né? O que acontece nos átomos para a deformação acontecer? Né? Eu acho que eu já até falei isso com vocês na aula do capítulo, na aula sobre imperfeições, né? Mas vou relembrar aqui. A deformação plástica ela só acontece porque as discordâncias, lembram da discordância lá do capítulo de imperfeições, elas se movimentam. Então, quando eu aplico uma tensão, essas discordâncias se movimentam, e aí eu vou ter a deformação plástica. Então, deformação plástica é movimentação da discordância. Deformação plástica é movimentação de discordância. Novamente, deformação plástica é movimentação da discordância. Então, como eu posso fazer para impedir que esse material deforme plasticamente? Eu vou restringir o movimento da discordância. Eu vou impedir que ela se movimente. Vou diminuir essa mobilidade. Tá bom? Se eu conseguir impedir que elas se movimentem, esse material não vai deformar plasticamente. E se ele não vai deformar plasticamente, quer dizer que ele vai ficar mais resistente. Né? Então, pensem comigo. Todo mecanismo de endurecimento, ele necessariamente quer dizer que eu vou estar restringindo a movimentação das discordâncias. Todo mecanismo de endurecimento, ele consiste na restrição da movimentação das discordâncias. Então, para eu deixar o material mais duro e resistente, eu tenho que impedir que essas discordâncias fiquem se movimentando. Tá bom? Esse é o princípio básico. Essa é a lógica básica. Essa movimentação de discordância a gente chama de escorregamento, tá? Mas isso aqui é só um detalhe. Então, na prática, para aumentar a resistência, nós temos que impedir a ocorrência desse escorregamento. Impedir a ocorrência da movimentação da discordância. Tudo bem? Então, esse é o princípio básico. Qualquer mecanismo aqui de aumento de resistência, ele vai consistir fundamentalmente desse princípio. Né? De impedir que a discordância se movimente. Beleza? Aqui ó, tem um exemplo da discordância se movimentando. Aqui ela está aqui, ó, a discordância aqui debaixo dessa fileira A é o semiplano extra de átomos.
a tensão está aplicada aqui da esquerda para a direita, e aí ó, acontece o seguinte, ó, essa fileira A ela acaba ligando aqui embaixo, e aí o que fica solto é a fileira B, aqui ó. Aí com a aplicação da tensão, a fileira B acaba ligando embaixo, aí o que fica solto é a C. Aí a tensão continua sendo aplicada, a fileira C liga embaixo, sobra a D, até o ponto que na extremidade aqui da direita eu vou ter um pequeno degrau, que é a deformação plástica. Ou seja, a deformação plástica aconteceu por quê? Porque houve a movimentação das discordâncias. Tá bom? Vou mostrar para vocês um vídeo que eu tenho aqui, só para tentar esclarecer melhor isso. Vocês estão enxergando essa apresentação aí também? Não. Tá, só a outra. Deixa eu pegar aqui um vídeo. Ah, tá, ótimo, esse aqui mesmo. Vou até botar aqui em cima só para mostrar. Vocês estão enxergando o vídeo aí? Ó, vou mostrar para vocês o que de fato acontece aí. Ó, aqui está a estrutura do material, né? São os átomos aqui de azul, todos organizados, né? Estrutura cristalina, né? Que tem um arranjo organizado aqui dos átomos. Né? Aqui tem uma força não aplicada. Observe que a discordância que estava aqui na esquerda, ela foi para o meio, que agora é esses átomos vermelhos aqui. Né? Com a aplicação da força, esse plano que está solto aqui de átomos, ele vai ligar com o plano de baixo. E eu vou deixar outro plano solto. Né? E assim por diante, até que eu forme esse degrau aqui. Ou seja, a discordância ela veio se movimentando da esquerda para a direita. E o resultado foi a deformação plástica. Para eu impedir que essa deformação plástica aconteça, então, eu tenho que impedir que essas discordâncias fiquem se movimentando dessa maneira. Observe como isso acontece. A força aplicada da esquerda aqui para a direita. Né? Afinal de contas, aconteceu a deformação plástica. Né? Então essa daqui, vou apagar o vídeo daqui. Esse é um exemplo aí da movimentação das discordâncias. Beleza? A gente sabe que as discordâncias estão presentes em todos os metais e ligas. Né? É um defeito que está presente em todos os materiais. Né? Os materiais policristalinos, eles tendem a ser mais resistentes que materiais monocristalinos. Isso aí é fácil de entender, né? Lembrando que o policristalino é um material que tem vários grãos, né? Cada grão tem uma orientação cristalográfica diferente do outro. Né? Então, cada grão tem um arranjo cristalino ali, numa inclinação, numa orientação diferente do outro. Né? Esse é o material policristalino, que são os metais. Os monocristalinos são um cristal só. Perfeito, né? Digamos assim, né? Os policristalinos tendem a ter uma resistência maior. Por quê? Porque eles têm os contornos de grão. E esses contornos de grão, eles acabam funcionando como um obstáculo ali para as discordâncias. Né? Então as discordâncias às vezes elas querem se movimentar, mas acabam ficando presas pelo contorno de grão. Né? O contorno de grão acaba segurando essas discordâncias ali. Né? Então o material policristalino tende a ser mais resistente. Lembrando que quanto mais efetivamente eu conseguir diminuir a movimentação da discordância, mais resistente é o seu material. Aqui ele está explicando essa questão do contorno de grão, né? Os contornos de grão eles estão em orientações diferentes. Então, para a discordância passar de um grão para o outro, ela tem que vencer essa diferença de orientação, né? Que vai requerer uma tensão maior, né? Ou pode até mesmo impedir que essa discordância se movimente, né? Então, restringindo a própria deformação plástica. Aí aqui do que eu falei com vocês, né? A habilidade de um metal deformar plasticamente depende da habilidade das discordâncias se moverem. Né? Esse slide aqui ele diz tudo.
basicamente, né? Que para eu deformar plasticamente, eu preciso que as discordâncias se movimentem, né? Se eu impedir que elas se movimentem, o material se torna mais duro e resistente. E eu tenho algumas maneiras de impedir que elas se movimentem, né? A primeira dessas maneiras, uma das mais importantes, né, é através da redução do tamanho do grão, ou o refino do grão, né? O que acontece? Um material que ele tem muitos grãos, pequenos assim, ele vai ter mais fronteiras, mais contorno de grão, do que um material que tem apenas poucos grãos, né? Então, quanto menor o tamanho do grão, mais contornos vão ter. E quanto mais contorno tiver, mais obstáculo para as discordâncias, né? Então vai ser mais difícil que elas se movimentem, né? Então a ideia do refino do grão é o quê? É gerar mais contornos de grão, né? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Deixa eu pegar aqui uma imagem só para mostrar para vocês isso. Só para exemplificar aí como que essa redução do tamanho de grão ela influencia, né? Pior que eu tô sem a imagem aqui que eu queria pegar. Enfim, né? É bem intuitivo pensar que quanto menor for o grão, mais fronteiras eu vou ter, né, na estrutura total. Como dois grãos vão ter orientações diferentes, uma discordância que passa do grão A para o grão B, ela tem que mudar a sua direção, né, e isso dificulta a sua movimentação, né? Então a ideia, o contorno de grão ele age no sentido de dificultar a movimentação mesmo da discordância. Esse refino de grão é um dos poucos tratamentos que melhoram não só a resistência, mas também a tenacidade da liga, né? Então ele é muito bom, esse tratamento. E é o único mecanismo capaz de melhorar ambas propriedades simultaneamente, né? Então os outros mecanismos de endurecimento eles acabam prejudicando a tenacidade, né? É o preço que a gente paga por aumentar a resistência. Exceto aqui no refino de grão. O refino de grão é o único que eu consigo aumentar os dois. Eu posso definir também contorno de baixo ângulo e contorno de alto ângulo. Contorno de baixo ângulo é aquele onde a orientação dos grãos não é tão diferente. Então, de um grão para o outro, né? Então, para a discordância passar não é tão difícil. E os de alto ângulo, onde a orientação é bem diferente, onde para a discordância passar é bem mais difícil. Vocês podem ver um material cheio de grãos, né? Pense que uma discordância, para ela atravessar de um ponto a outro, ela vai ter que passar por todos esses contornos de grão. Então são muitos obstáculos, né? Vocês podem ver que eles realmente estão orientados diferentes, né? Tem uma inclinação aqui, né, de uma linha de um grão em relação a outro, né? Quando esse ângulo aqui é baixo, é fácil de passar pelo contorno. Mas quando a orientação é muito diferente, é mais difícil. For um contorno de alto ângulo, né? Então, refino de grão é uma das maneiras de se endurecer o material. Outra maneira de se endurecer é por solução sólida, né? E isso aqui é bem intuitivo da gente pensar, né? Que se eu colocar impureza no material, essas impurezas vão atrapalhar a discordância se movimentar, né? Essas impurezas elas vão deformar a rede cristalina, vão causar uma perturbação na rede cristalina, e aí a movimentação da discordância ser restringida pela própria movimentação, pela própria colocação dessas impurezas, né? Então essas impurezas vão agir como obstáculos também, né? A movimentação da discordância, tornando o material mais resistente. Isso aqui é até mais fácil de entender, né? É um método bem mais simples. Então quando a gente pega um material puro e acrescenta impurezas, a gente já trabalha no sentido de melhorar a resistência mecânica. Aí é importante ter a distinção, né? As impurezas substitucionais
né? Ou seja, aquelas que substituem o átomo. Elas causam deformações trativas na rede cristalina, elas tracionam a rede cristalina, como está mostrado aqui, né? E as impurezas intersticiais causam deformações compressivas na rede cristalina. Então são dois tipos de deformações causadas aí por esses mecanismos de endurecimento. Por esse mecanismo aí, no caso da solução sólida. Beleza? E para finalizar aí, um terceiro método de endurecimento é o encruamento. Esse encruamento ele é um pouquinho mais complicadinho de entender, né? Então vamos lá. A ideia do encruamento é o seguinte: eu vou deformar o material e à medida que eu deformo ele vai ficando mais resistente. Por quê? O que acontece, né? Quando eu deformo o material, né, uma deformação plástica, eu estou aumentando o número de discordâncias, né? Então eu vou aumentando o número de discordâncias. Quanto mais eu aumento esse número de discordâncias, mais difícil é que elas se movimentem, né? É como se eu tivesse uma cidade que tem, sei lá, 1000 carros, né? Eu estou colocando mais e mais carros. Chega um momento que vai ter tanto trânsito que esses carros não vão ter muita mobilidade. Vão ficar muito travados ali no trânsito. A ideia é bem parecida, né? As discordâncias vão ficar paradas ali. Elas vão ter dificuldade de se movimentar. Então, à medida que eu vou deformando o material, que eu vou deformando ele plasticamente, ele vai se tornando mais resistente, né? Isso a gente chama de encruamento, né? Ou, vou até escrever aqui, né? Ou trabalho a frio, que é o nome que se dá, né? Por que trabalho a frio? Porque é só deformação, né? Não envolve tratamento térmico, não envolve nada disso, né? Não envolve calor, temperatura alta, né? Envolve apenas deformação. Eu estou deformando plasticamente o material, né? Então a ideia aqui é que o material vai se tornando mais duro e mais resistente quando ele é deformado plasticamente, tá? O preço que eu pago por isso é que a utilidade cai. A utilidade do material é reduzida. Mas isso é encurramento, né? Um fenômeno bem tranquilo aí pra gente entender, né? Que de fato é esse encurramento. Né? Como eu falei, à medida que eu vou deformando plasticamente, eu vou aumentando o número de discordâncias, né? Quanto mais discordância eu tenho, mais difícil é que elas se movimentem, né? Esse é o princípio aí do encurramento, né? Como está mostrado aqui, ó, o movimento de uma discordância é dificultado pela presença de outras. Então é bem tranquilo, né? Tanto o encruamento, né? Ele pode ser, tanto o encruamento quanto o refino de grão, eles podem ser, seus efeitos podem ser eliminados, tá? Usando algum tratamento térmico, né? Então, não quer dizer que eu endureci o material, que eu aumentei a resistência, que essa resistência vai ficar alta para sempre, né? Dependendo do que eu fizer no material, eu posso reduzir de novo, né? Mas são mecanismos aí de se aumentar a resistência mecânica do material. Então, nessa parte de mecanismo de endurecimento, eu quero que vocês pensem o seguinte: primeiramente, todos os mecanismos envolvem restrição da movimentação da discordância. E eu tenho 3 mecanismos principais: refino de grão, que é diminuir o tamanho do grão, solução sólida e encruamento, né? Vocês entenderem o que é cada um desses 3 aí, né? E em que se baseia isso, né? Que no fato é a restrição da movimentação da discordância. Esse capítulo aqui já está ótimo. Vocês já conseguiram pegar a ideia dele, tá bom? E é isso, né? Alguém aí tem alguma dúvida? Pedro que falou que não tá tranquilo. Bom, então, pessoal, é isso, né?
Essa aula nossa foi bem curtinha, né? Às vezes a gente acaba terminando um pouquinho cedo. Eu vou interromper aqui a gravação